Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação aqui todos os dias do Evangelho, da Palavra de Deus, o que Jesus tem a nos falar, o que Jesus quer falar conosco neste dia, hoje, 30 de novembro, esta quarta-feira. Deus quer falar conosco e hoje a igreja celebra o dia de Santo André, um dos 12 apóstolos, um dos discípulos de Jesus, um daqueles escolhidos. E assim como Deus escolheu André, Ele escolheu a cada um de nós a vivenciar e vivenciar muito bem esse dia de hoje. Vamos lá para a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico, o texto que está no Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. Vamos lá, vamos juntos. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeus, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aqui então diante desse texto bíblico em que Jesus ele chama os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, alguns dos seus apóstolos. Meus irmãos, vamos mergulhar um pouquinho e uma coisa que me chamou a atenção ao ler, ao reler, ao rezar com essa passagem é que Jesus ele fala aqui de duas duplas de irmãos. Hoje é dia de Santo André, mas ele cita também Simão, Pedro, seu irmão, ele cita também os irmãos Tiago e João. E nesse comecinho do nosso vídeo, da nossa oração, eu queria lhe convidar a você rezar pelo seu irmão. Eu não sei se você tem algum irmão biológico, algum irmão de sangue, como nós costumamos dizer. Eu tenho dois, o Leonel e a Larice. Tenho a graça de tê-los como irmãos. E eu queria que você rezasse agora pelo seu irmão biológico. Se você não tiver um irmão biológico, ou mesmo se você tiver, eu te convido também a, nesse instante, colocar em oração os seus irmãos de comunidade, os seus irmãos em Cristo. Nós temos essa graça aí de termos irmãos que o Senhor nos deu. Então, como é bonito a gente ver essa experiência que os irmãos tiveram aqui juntos. Simão e André, Tiago e João. E eu não sei se você também teve a experiência de fazer um encontro com Deus com seus irmãos, seja os irmãos biológicos ou seja os irmãos de comunidade. E é uma graça muito grande. Deus aqui ele se revelou no meio de uma família, né? Ele se revelou ali entre irmãos, entre pessoas que tinham ali uma criação talvez semelhante, que tinham ali talvez alguns gostos parecidos, outros talvez nem tanto. Às vezes com os nossos irmãos a gente perde um pouquinho a paciência, a gente tem algumas dificuldades, mas Deus quis que ele fosse o seu irmão, a sua irmã. Então, vamos rezar aí pelos nossos irmãos, é a primeira coisa que me vem no coração nesse vídeo de hoje. A segunda coisa, pessoal, é que esses irmãos, como a gente estava falando, eles estavam no seu ofício. Eles estavam ali, né? Eles eram pescadores e eles estavam voltando de uma pesca. Esses dois irmãos, essas duas duplas de irmãos, eles estavam lá no local onde eles estavam sempre, o mar da Galileia, e eles estavam ali
vivenciando algo corriqueiro, algo natural para eles. Às vezes, eu e você, meu irmão, a gente espera ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, sei lá, numa experiência num local mais distante, ou espera um grande evento, ou a gente agora está se preparando para o Natal. Não, no Natal eu vou ter uma experiência com Deus. E claro, Deus ele vai se revelando de muitas formas. Mas aqui nessa passagem, Deus ele se revelou da maneira natural, no local onde eles estavam sempre. Então eu queria que você estivesse atento, de maneira especial no dia de hoje. No seu local de trabalho, talvez, se você for um estudante, talvez no seu colégio, talvez na sua faculdade, no seu estágio, no seu trabalho, como eu falei, se você já trabalha, na casa de acolhimento, se você estiver em alguma das nossas casas. Olha, Deus, ele, assim como ele se revelou para os pescadores ali no mar da Galileia, ali logo após uma pesca, ele também se revela a nós nesse cotidiano, nesse dia a dia. É Deus se revelando, é Jesus falando para nós, é Jesus realizando os milagres ali no nosso dia a dia. Então, não esperemos, a gente está no tempo do Advento, que é um tempo de espera, que é um tempo de preparação, mas também é um tempo de vigilância. É um tempo de hoje amar mais a Deus, de hoje ter esse encontro com Deus. E aí a gente vai para esse último ponto da passagem, é que cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas que aparecem nessa passagem, elas largaram imediatamente. A partir do chamado de Deus, elas largaram imediatamente. No caso deles, as redes, a pesca. O chamado de Jesus foi para ser pescador de homens, pescador de almas. E aí? O que é que Deus te chama a deixar hoje? O que é que Deus te chama a deixar hoje imediatamente? Para que o chamado dele seja cumprido na tua vida. Para que a missão que ele tem para ti, ele tinha uma missão para André. E André ele precisou deixar algo para cumprir essa missão. E aí? E a sua missão? E as suas pequenas missões? O que é que você precisa abandonar hoje? Deixar hoje? Para André foram as redes de pesca. Para João e Tiago foram o seu barco, a sua rede também. E inclusive o próprio pai, eles foram para a missão e o pai ficou. E aí? Para você? O que é que você precisa deixar hoje imediatamente? Como eu falava, nesse tempo de Advento, a gente é chamado a essa espera, mas uma espera ativa e em um tempo de vigilância, um tempo de exame de consciência mais profundo. A gente pode trazer para a nossa reflexão qual pecado eu preciso deixar imediatamente. Na verdade são todos, mas qual que hoje eu vou deixar verdadeiramente? Qual que eu vou deixar de lado, eu vou deixar imediatamente? Um pecado, um vício, uma dificuldade que você tem, ou alguém que você tem uma certa dificuldade de convivência, que hoje você vai amar mais, você vai se decidir mais por amá-la. Meus irmãos, a gente tem aí em André um grande exemplo de alguém que tinha lá o seu trabalho, tinha lá o seu emprego, escutou e teve uma experiência com Jesus e seguiu a vontade de Deus. Essa foi a experiência de André. E a sua? O que é que Deus lhe pede hoje? Quais são as redes? Quais são os barcos que Deus pede para você deixar? E assim como André, que cada um de nós a gente possa deixar imediatamente. Imediatamente. Eu queria finalizar esse nosso vídeo, essa nossa reflexão, dando até uma dica. Esse nosso santo de hoje, a passagem de hoje, nos cita aí 4 irmãos que são discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus. E tem uma série que entrou na Netflix esses dias, chamada The Chosen. Na Netflix tem a primeira temporada dela. No seu próprio aplicativo, The Chosen, ele tem a primeira e a segunda temporada e eles vão lançar em breve a terceira. É uma série que fala sobre a vida de Jesus. Às vezes a gente gasta tanto nosso tempo vendo coisas muito lícitas, filmes, séries e tantas outras coisas. Essa série sobre a vida de Jesus, ela me ajuda muito, pessoalmente falando, a me conectar mais com Deus,
é um entretenimento, mas um entretenimento que me leva a estar mais perto de Jesus. Então, é uma dica me vinha de quando eu li essa passagem, eu quis partilhar isso com vocês também. Então, se você quiser, se você puder, tem justamente essa cena aqui na primeira temporada, em um dos primeiros episódios, fala um pouquinho sobre esse momento em que André, Simão, Pedro, Tiago e João são chamados por Jesus, e aí eles começam essa história. Então fica aí também nesse finalzinho do nosso vídeo essa dica. Então vamos lá, vamos rezar pelos nossos irmãos, os irmãos biológicos, os irmãos de caminhada, vamos rezar uns pelos outros, vamos abandonar algumas coisas imediatamente e vamos seguir rumo à vontade de Deus, assim como André também seguiu, tá bom? Vamos juntos e pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que também disse sim e o sim dela foi firme, e vamos juntos pedir a intercessão da nossa boa mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal.